Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Irmãos, boa noite. Estamos novamente aqui reunidos nesse culto de adoração a Deus de uma forma diferente do que nós estamos acostumados mas já há algumas semanas nós temos feito assim, através das redes e dos recursos digitais, né? Então nosso culto ele é gravado e agora é transmitido para vocês nesse momento com o mesmo amor, com a mesma dedicação que todos nós temos com as coisas de Deus quando nós nos reunimos fisicamente na igreja. Então esse é um tempo diferente, é um tempo, como nós temos falado bastante, né? É um tempo de algumas dificuldades. Não é diferente para nós, porque algumas pessoas não se adaptam a ficar olhando ali na telinha do celular ou no computador e assistindo o culto e pensando assim, puxa vida, como eu gostaria de estar sentado ali no banco da igreja. Mas esse tempo retornará, ele vai voltar com certeza. Então fique tranquilo, vamos passar esse tempo de uma forma diferente. Teremos muitas coisas para aprender e temos aprendido muitas coisas, alguns hábitos têm mudado, nós temos nos adaptado, né? Pessoas com mais idade, e a nossa comunidade é uma igreja que conta com pessoas de mais idade, né? Ela tem se acostumado também com essa nova forma, com esse novo formato. Então, que o Senhor nos abençoe na forma que nós temos disponível agora para nos apresentarmos, nos colocarmos na presença de Deus. Eu quero pedir que os irmãos, nesse início de culto, né, curvem as suas cabeças ali silenciosamente nas suas casas, onde vocês estiverem. Parem para pensar um pouquinho nas coisas que têm dificultado o nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus ele acontece no nosso íntimo, né? Mesmo quando nós estamos na igreja, com um monte de gente em volta da gente, quando nós estamos ali, nós estamos conversando com Deus e Deus está falando conosco. Então, aí onde vocês estão, é muito mais fácil, né? Quantas passagens na Bíblia falam que vá, tranque no seu quarto e ore, né? Esse é um tempo em que nós temos essa oportunidade. Cada um na sua casa, se aproximar mais de Deus. Então, aí, nesse tempo agora, nesse início de culto, eu quero pedir que os irmãos façam um exame em tudo que se passou no dia de hoje, nessa semana, nas coisas que nós falhamos, nas coisas que nós deveríamos ter feito diferente, nos perdões que nós não dedicamos às pessoas e nas coisas que nos afligiram, que nos entristeceram, que criaram ansiedade na nossa vida, que nós possamos realmente nos aproximar de Deus. Eu quero orar e é importante, meus irmãos, que o pecado não nos afasta de Deus. O pecado nos reaproxima de Deus quando nós o buscamos e pedimos perdão desses erros. O pecado é da nossa natureza, nós vivenciamos isso cotidianamente. Essa é a nossa condição como homens. Mas Jesus Cristo interviu dessa forma e com a sua graça nós nos reconciliamos a Deus. Então, é através do perdão, é através dessa graça maravilhosa que nós podemos agora, nas nossas casas, quietinhos, pensar no que nós temos falhado e no que nós podemos melhorar e contar com esse Deus. Tem um texto ali em Daniel, os irmãos puderem abrir essas Bíblias, Daniel, capítulo 9, versículo 19. Daniel 9, 19. Vamos lá. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor,
atende-nos sem tardar, por amor de Ti mesmo, ó Deus meu, porque na cidade e o Teu povo são chamados pelo Teu nome. O Teu povo e a nossa cidade é chamado pelo nome de Deus, porque nós somos a igreja de Deus aqui na terra. Nós somos o povo de Deus, o povo escolhido, e o nosso Senhor nos perdoa. Então, que o Senhor possa nos perdoar, que possa nos aproximar novamente, nos reconciliar, para que nós aproveitemos esse culto. Que esse culto seja um tempo de louvor, um tempo de adoração, um tempo de intercessão e seja um tempo de crescimento espiritual. Vamos orar para dar início, então? Bondoso Deus de amor, graças te damos por essa oportunidade, por essa noite, por esse culto, Senhor. Guarda-nos, abençoa-nos, Senhor, nesse tempo que nós estaremos aqui, compartilhando das suas coisas de uma forma muito especial. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas ofensas, tudo que tem nos afastado de Ti, Senhor. Que nós busquemos o perdão, a reconciliação com os irmãos que nós temos falhado, com as pessoas que nós temos ficado em dívida, Senhor. Que o Senhor primeiramente nos perdoe para que nós possamos nos aproximar com o coração limpo e pronto também dessas pessoas que precisam da nossa reconciliação. Guarda-nos, Senhor, durante esse culto, que ele seja um tempo abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Continuando esse culto que estamos oferecendo ao nosso Deus, o único que merece todo louvor, toda honra e toda exaltação, nós teremos cânticos de louvor ao nosso Deus. Antes dos cânticos, eu gostaria de lembrar, no Salmo 145, diz assim, Davi, o autor deste Salmo: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Versículo 3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. E o último versículo do Salmo, o versículo 21, profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Então, onde você esteja neste momento, você pode cantar com parte da equipe de louvor da Igreja Presbiteriana do Jardim Olinda. Louve ao Senhor, porque Ele é digno.
seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Todo mundo está passando por uma fase muito difícil. E essa situação todos sentem na pele. Eu posso imaginar o que você está sentindo, o que você está passando, porque esta é uma realidade que afeta o mundo todo. Neste momento do culto, nós vamos ter uma palavra de oração. Oração de intercessão. Quando nós vamos buscar o nosso Deus, criatura buscando o Criador, através da oração, que é um meio de graça que Deus nos oferece. Vamos curvar as nossas cabeças, e eu gostaria, antes da oração, lembrar de um versículo da palavra de Deus, no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 13. Nós lemos estas palavras: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo o coração. Curvemos as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus bendito, obrigado por este momento de intercessão. Eu gostaria de colocar diante do altar do Senhor, em nome de Jesus, este momento de pandemia, em que todo mundo está sofrendo as consequências deste vírus avalaçador. Ó Deus bendito, que o Senhor esteja atendendo às necessidades de todos aqueles que estão participando deste culto, irmãos, amigos, que o Senhor esteja, ó Deus, em cada lar. Ó Deus, nós queremos interceder também por todos aqueles que estão na frente desta batalha, que o Senhor dê ânimo, forças e condições para que continuem, ó Deus, nesse trabalho tão importante, que é o trabalho de salvar vidas. Ó Deus, nós queremos interceder também em favor de todos aqueles que estão trabalhando em prol do descobrimento de algo que possa auxiliar nesta pandemia. Que o Senhor esteja orientando todos aqueles técnicos, aqueles que são especialistas, e que o Espírito Santo esteja orientando as mentes destas pessoas. Isso queremos colocar diante do altar do Senhor. Eu quero também te agradecer, porque diante desta crise tão avassaladora, tem surgido pessoas, tem surgido empresas que têm procurado auxiliar famílias, principalmente
nas necessidades básicas. Obrigado, Deus, porque pessoas têm se disposto a cuidar e olhar do próximo, sentir aquilo que o próximo está sentindo e fazendo o que podem para auxiliar essas pessoas. Ó Deus bendito, neste momento, há irmãos que estão enfermos, que o Senhor esteja ao lado desses irmãos, restabelecendo a saúde. Irmãos que estão passando por outros problemas, irmãos que estão passando por dificuldades as mais adversas. Ó Deus, olhe para cada um daqueles que estão participando deste culto, irmãos e amigos. Ó Deus, Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ó Deus, nós estamos buscando o Senhor neste momento. Atenda essa nossa oração, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei, não. Porque eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, oh. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde
parou de brilhar, só que até escureceu. A minha vida está em Deus, sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Senhor nosso Deus, nós somos gratos por esse momento que nós adoramos ao Seu nome, Te louvamos, Te bendizemos e fazemos as nossas orações de maneira cantada ao Senhor, ó Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos aceite, que o Senhor nos receba como um aroma suave no Teu trono da graça. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós convidamos o seminarista Horácio para trazer o recado que o Senhor tem para os nossos corações nesta noite. O seminarista Horácio tem nos ajudado muito no trabalho da nossa igreja e é uma pessoa muito querida por todos nós. É mineiro de Itamonte, meu contemporâneo, eu sou de Minas também, de Guaxupé. É com muita alegria que eu vou passar a palavra para este irmão para que ele traga o recado do Senhor. Antes vamos falar com Deus. Ó Deus, o Teu servo vai trazer o recado do Senhor para os nossos corações. Que o Senhor o abençoe e abençoe a todos nós que estaremos participando e ouvindo o recado do Senhor, que será transmitido pelo Horácio. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz de Jesus. Estamos contentes por estar aqui mais uma vez. Agradecemos a Jesus por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus também pela vida de você, meu irmão e minha irmã que nos acompanham pelas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube, o culto que nós temos prestado a Deus. Nós estamos aqui na casa do Senhor, preparando todo esse momento de culto, toda esse cenário, toda essa produção, para que o culto chegue até a sua casa. E nós estamos contentes por isso, porque nós, de alguma forma, mesmo nessa distância, nós nos aproximamos dessa maneira. Nós agradecemos pela sua vida, você que acompanhe em nossos canais essa nossa transmissão. Você na sua casa, com a sua família também faz parte desse culto. Você não só assiste esse culto, mas você participa desse culto. E nós somos felizes por isso. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nesse tempo que o coronavírus nos assusta, nesse tempo que o coronavírus e o Covid-19 nos coloca medo, nos coloca desespero, nos deixa machucados, magoados, preocupados com muita situação do nosso país, com problemas econômicos, com problemas da saúde pública também. Isso tem nos assustado bastante, mas a verdade é que nós cremos que o Senhor Jesus está do nosso lado. Nós cremos que Deus tem feito o melhor por nós. Nós cremos que o melhor do Senhor tem acontecido e tem nos favorecido. E nós cremos também que esse momento de crise, esse momento de luto e de luta vai passar. E nós somos gratos a Jesus por tudo que Ele tem nos feito, por tudo aquilo que Ele tem promovido no nosso meio. Apesar de toda dificuldade, apesar de toda essa crise que nós estamos vivendo, que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo, uma coisa é certa. Nós vamos... toda essa crise... Muita coisa vai mudar, muita coisa vai ser diferente, mas nós precisamos nos adequar, nos adaptar para vivermos um país melhor, para vivermos um mundo melhor, para vivermos como igreja melhores, como corpo de Cristo, como povo escolhido do Senhor, como sacerdote escolhido do Senhor, como nação santa, aquela que Deus levantou e promoveu.
Então nós, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, nós estamos gratos a Jesus por tudo aquilo que Ele tem feito de bom no nosso meio e porque Ele tem amparado os nossos corações. Então, eu queria seguir com esse culto e comunicando a palavra de Deus para o meu coração e para o coração da igreja, tratando de um assunto que condiz com a nossa fé, um assunto que condiz com o nosso dia a dia, um assunto que mexe com as nossas vidas e que nós precisamos estar atentos na nossa caminhada como filhos de Deus, como crentes em Cristo Jesus. Uma coisa é verdade, mesmo antes desse tempo de pandemia, mesmo antes desse tempo de crise, muitos crentes, muitas pessoas, no modo geral, levavam uma vida dupla, ou ainda levam uma vida dupla, como se fosse uma vida dupla em casa, uma vida dupla no trabalho, e uma vida diferente na igreja, como se o crente vestisse aquela roupagem de santo, como se o crente vestisse uma fantasia, melhor dizendo, de crente. Mas a verdade é que nós precisamos ter uma vida única no Senhor. Em dias como esses que nós estamos vivendo, em dias de crise, em dias de pandemia, onde o contato reduziu com as pessoas, onde o contato físico reduziu para mais da metade, principalmente encontros religiosos como os que nós estamos acostumados a viver, muitos usam essa capa e essa roupa de crente, e essa roupa, nesse caso desse afastamento, desse distanciamento, não tem precisado colocar, porque você fica em isolamento na sua casa. Talvez você que está trabalhando, continue no trabalho, mas não precisa ir à igreja. Então essa capa de santo, essa roupa de santo, essa veste que você coloca de crente nos finais de semana, você não tem usado. Então esse tempo tem servido para nós, como filhos de Deus, avaliarmos quem realmente nós somos, pois nós estamos vivendo uma vida no particular, uma vida única, uma vida que é só nós e a nossa família, e muitos que vivem sozinhos, uma vida só ele dentro de casa. Então ele não precisa de nenhuma roupagem, ele vive na íntegra aquilo que ele é. E como é a nossa vida, como é a sua vida, isso eu tenho me perguntado, como é a minha vida no particular, como é a minha vida afastada da igreja, como é a minha vida no dia a dia, onde eu não preciso ter contato com os irmãos, como é a minha vida, como é a sua vida no particular, como você tem vivido a sua vida afastado do corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus. Nós somos santos só na igreja ou no nosso dia a dia também? Nós vivemos uma santidade só na igreja ou no nosso dia a dia também? Afinal, a própria Escritura nos recomenda ser santos, como santo é o nosso Senhor. Então, irmãos, a santidade tem que ser um estilo de vida. A santidade, irmãos, requer de nós um esforço, requer de nós um compromisso. E o texto que eu quero compartilhar com vocês, o texto que eu quero ler com vocês, está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13, dos versos 22 ao verso 30. Eu queria que você, na sua casa, acompanhasse a leitura da palavra de Deus comigo, que diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E o Senhor respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e o Senhor nos ensinava nas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, do Norte, do Sul, tomarão os lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão ser os primeiros, e os primeiros
que virão ser os últimos. Vamos fazer mais uma oração? Feche os seus olhos, fale com Deus. Senhor, essa é a Tua palavra. E é ela que vai reger a nossa comunicação aqui nessa noite. Eu peço que a Tua palavra que é santa, a Tua palavra que é poderosa, manifeste no coração dos meus irmãos que estão em suas casas. Abençoe o coração, a vida, a família, dê ânimo, dê uma nova vida, um novo olhar para as situações, para reações e para aquilo que cada um está vivendo, Jesus. E para a minha vida também, Pai. E uma coisa eu te peço mais uma vez, que eu não seja de forma alguma empecilho para que o meu irmão e a minha irmã recebam o melhor do Senhor aqui nessa noite, Pai. Mas que a Tua palavra, aquela que é santa, possa ser a verdade e reger os corações aqui nessa noite, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus. O texto que nós lemos nos mostra Jesus indo em direção a Jerusalém. Lá seria onde Ele consumaria a sua obra, e sem pressa alguma, fazendo questão de passar por vários lugares, com o intuito de ensinar. Enquanto Jesus percorria as cidades, como o texto nos diz, um homem faz uma pergunta. E Lucas aqui no Evangelho, ele não faz questão nenhuma de destacar quem que fez essa pergunta. Mas a pergunta é: Senhor, são poucos os que são salvos? Vale ressaltar, meus irmãos, que Jesus não respondeu de uma forma direta. Jesus não respondeu diretamente. Pelo contrário, Ele conclama quem fez a pergunta e os outros que com Ele estavam, e a eles assegurarem que farão parte do número daqueles que são salvos, sendo, na verdade, muito poucos. Mas a pergunta foi totalmente pertinente por aquilo que eles estavam vivendo, ou por aquela situação que eles estavam vivendo. Porque rabinos da época, eles se divergiam quanto à salvação de Israel. Uns pensavam que todo Israel seria salvo. Já outros achavam que alguns infiéis, alguns nem tão fiéis às leis do profeta, esses ficariam de fora. Mas sendo esses que ficariam de fora, alguns judeus e alguns gentios. Assim como Jesus, Ele não deu para nós e nem para aquele homem que fez aquela pergunta uma resposta direta e esperada, mas Ele, conhecendo o coração daquele homem, Ele também conhecendo o coração dos seus discípulos que ali estavam, e Ele também conhecendo o meu coração e o seu coração, que é pecaminoso, que é corrupto, Ele nos conclama a sermos impulsionados a viver diante das responsabilidades que nós temos, e para que nós não nos acomodemos nessas verdades, nessas situações. E o tema que eu quero tratar com vocês nessa noite, meus irmãos, é sobre santidade. O tema é em santidade. Leva-me mais profundo. Esse é o desejo que nós precisamos ter. Esse é o desejo do nosso coração. Mesmo em tempos difíceis como esse. Principalmente em tempos difíceis, que como nós já dissemos aqui, que vai passar. Como tem sido a sua vida, o seu relacionamento com Deus, como tem sido a sua vida particular com Deus, o seu tete a tete com Deus, como tem sido essa sua caminhada. Tem sido uma vida santa na presença de Deus? Você tem buscado a santidade? Você tem buscado então se aprofundar no relacionamento com Deus? E para se aprofundar nesse relacionamento com Deus, para ter uma vida de santidade, e para viver essa santidade, o texto de Lucas nos mostra algumas características. E a primeira característica que o texto nos mostra, o versículo 24 nos diz: respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Uma vida de santidade, ela requer esforço. Para uma vida de santidade é necessário deixar de levar uma vida ociosa, uma vida preguiçosa. Jesus aqui, Ele declarou que a entrada do reino não pode ser nunca automática. E que o resultado, que é o resultado do prêmio da salvação, um resultado de luta constante.
o que o Senhor está dizendo nessa resposta que Ele deu aqui, Ele fala assim: continue lutando para entrar, esforce, continue lutando para entrar. Essa foi a resposta de Jesus. Ou seja, o esforço para entrar no reino de Deus deve ser tão intenso que possa ser descrito em uma agonia de alma. O verbo grego usado no texto é o verbo que deu a origem à nossa palavra agonizar. Essa palavra tem vários significados. E dentre eles, o significado é esforçar-se com um zelo extremo, esforçar com uma vontade, ou seja, lutar, guerrear com dificuldades, com perigos. Essa é a tradução mais próxima do verbo grego aqui na palavra do Senhor. E algo necessário que nós precisamos entender é que nós precisamos colocar o nosso coração, as vontades, colocar o nosso coração e as nossas vontades nessa luta. Nós precisamos nos esforçar. Essa é a palavra que o texto nos mostra. E lembrando que esse esforço, ele não é um esforço que dá o acesso ao céu. Esse não é um esforço que nos leva para o céu. Não existe esse esforço. O esforço que nos dá o acesso ao céu, o esforço que nos dá a salvação, exige graça. E graça é dom de Deus. E graça vem de Deus. Então, esse esforço que eu estou colocando aqui para os irmãos, não é um esforço para você ser salvo, não é um esforço para eu ser salvo, não é um esforço para você ir para o céu, mas é um esforço que é necessário para nós, mediante a salvação, que nos foi dada por meio de graça, por meio de Jesus na cruz do Calvário, por intermédio dessa graça divina, que nós vivemos, que nós, através dessa salvação, vivamos uma vida coerente a essa salvação. Uma vida que seja compatível a essa salvação. Uma vida que seja compatível a quem recebeu essa salvação. Então, você, meu irmão e minha irmã, que assiste esse vídeo, que é salvo pela graça de Jesus, que é salvo pela graça de Deus, que se você que crê que a morte de Jesus naquela cruz foi por você e te salvou, você recebeu essa graça. Então é necessário que você e eu vivam uma vida coerente a essa salvação. Então é preciso que eu e você nos esforcemos na santidade, nos esforcemos para ter uma vida santa. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 5, conta a história de um homem chamado Naamã. Naamã era um guerreiro, ele era um homem importante da Síria. Na verdade, ele era o segundo homem mais importante daquela nação. E a palavra de Deus diz que Naamã era grande diante do Senhor e de muito conceito. Só que Naamã foi atingido por uma doença terrível. Naamã foi atingido por lepra. E naquela época, essa doença comprometia a sua vida. Naquela época, essa doença comprometia a sua história, comprometia a sua postura, a sua posição, a sua carreira. Porque os leprosos, eles eram considerados fisicamente e espiritualmente impuros. Então, alguém com uma doença dessas teria que ser expulso, escorraçado, jogado fora da cidade. E era isso que ia acontecer com Naamã. Mas mesmo antes dessa notícia se espalhar e comprometer a carreira de Naamã, comprometer a vida de Naamã, a criada da sua mulher, a empregada, na verdade, uma menina que era escrava, que vivia na casa com eles, diz que talvez, se Naamã encontrasse o profeta da terra dela, esse profeta, talvez o encontro com esse profeta poderia trazer a cura a Naamã. Então o que Naamã faz? Naamã vai ao encontro desse profeta. E o profeta, mesmo sem descer da sua casa, a Bíblia nos conta essa história, está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, que o profeta, mesmo antes de descer as escadas, ele manda o seu servo, o mensageiro, dar o seguinte recado e explicar o que era preciso ser feito para que a cura viesse para Naamã. E a receita era simples. Naamã precisava ir ao Rio Jordão, lavar-se naquele rio 7 vezes, e que a sua lepra seria curada. A palavra de Deus nos mostra que Naamã muito se indignou. Naamã ficou bravo, Naamã ficou triste. E essa indignação, essa braveza toda de Naamã se dava pela simplicidade do fato. Naamã era um herói de guerra. Naamã era um homem acostumado com batalhas. Naamã para nós lá em Minas Gerais, Naamã era um homem brutão,
Naamã era um homem que não fugia de desafio. Naamã era um guerreiro esforçado. E ele não media esforços para realizar algo. Aí vem um mensageiro e fala para aquele profeta que ele precisava mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã fica bravo, fala assim: na minha terra tem rios tem rios maiores, tem rios mais bonitos, mais profundos do que esse rio aí, e eu vou ter que mergulhar nesse rio. O intuito de Deus, irmãos, nesse texto, era curar Naamã da lepra. E mais do que isso, o intuito de Deus era salvar Naamã, era trazer salvação para Naamã. E o intuito de Deus na minha vida e na sua vida também é nos salvar. E quando Deus me salvou, ou quando Deus te salvou, Ele não precisou de esforço nenhum nosso. Ele não precisou de esforço nenhum meu, Ele não precisou de esforço nenhum seu. Mas foi pela graça, como eu já disse. Só que após a salvação, nesse caso aqui de Naamã, e depois da cura de Naamã, após ele reconhecer que não existia outro Deus senão o Deus de Israel, Naamã se esforça e pede ao rei daquela nação que o permita levar uma carga de terra daquele lugar, daquela região, para que ele pudesse espalhar no chão da onde ele vivia, e sobre aquela terra ele se ajoelhar e adorar esse Deus verdadeiro. A salvação e a cura da lepra de Naamã não precisou de esforço nenhum. Mas para Naamã continuar seguindo um Deus verdadeiro, continuar servindo um Deus verdadeiro, ele precisou se esforçar. Naamã, mesmo que no país dele vivesse um rei, e aquele rei servisse outro senhor, Naamã entendia que o Senhor, era o próprio Deus e Senhor da vida dele, aquele Deus que havia o curado e salvado. Então, em outras palavras, Naamã, depois de obter a salvação de Deus, ele se esforça para manter uma relação com Deus, para manter um relacionamento com o Senhor. E é esse relacionamento que nós precisamos manter com o Senhor. Nós já fomos salvos em Cristo Jesus. E às vezes, toda essa crise que nós estamos vivendo, todo esse dilema que nós estamos vivendo, todo o medo da crise financeira que você está correndo o risco de passar, ou que você talvez já esteja passando, e eu e todos os nossos familiares e pessoas que nós conhecemos, talvez esse medo nos impeça de ter um relacionamento com Deus, nos impeça de termos uma conversa com Deus, um tete-a-tete com Deus. Talvez esses medos tenham nos deixado para baixo, tem nos deixado entristecido, tem nos afastado do melhor que é a presença do Pai. Não só pelo afastamento das igrejas, mas no relacionamento diário, naquele relacionamento só entre você e o Pai. Aquele relacionamento que Jesus, quando ensina os discípulos a orarem, e também os fariseus daquela época, a trancarem no quarto e fazerem a oração. Como tem sido a sua vida, meu irmão? A nossa caminhada com Jesus requer esforço. A nossa caminhada requer um compromisso. A salvação não, mas a santidade sim. A santidade requer um esforço. E para se aprofundar nessa santidade, nós precisamos sim nos esforçar. E como se esforçar? Como a gente pode se esforçar? Esforçar, irmãos, é renunciar aos prazeres, é renunciar aos desejos que nos escravizam. Renunciar é não se esforçar, é não se conformar com uma vida espiritual barata, mas fugindo diariamente, constantemente do pecado, mesmo que isso te cause agonia, mesmo que isso te cause uma agonia. O desligamento, a separação do pecado, irmãos, nos causa dor. A separação daqueles prazeres impuros que nós temos nos causa dor. Qualquer tipo de separação nos causa dor. Mas isso se faz necessário nos nossos dias, isso se faz necessário nas nossas vidas, para um profundo e santo relacionamento com Deus. E para isso, meus irmãos, é preciso ter intimidade com Deus. Para isso a gente precisa ter tempo de qualidade na meditação da palavra. Para isso a gente precisa ter um tempo de qualidade na leitura bíblica.
ter conduta compatível à fé que nós professamos, ter conduta compatível àquilo que nós dizemos ser, a quem nós dizemos servir, que é o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos dar um bom testemunho. Nós precisamos, nas redes sociais, como eu e você temos acesso, sermos proclamadores do Evangelho de Deus, fazer coisa compatível à palavra de Deus. Nós precisamos abnegar de coisas que outrora nós éramos escravos e apegados. Ser salvo, irmãos, não tira a nossa responsabilidade, não nos exime de buscar a Deus. Ser salvo é buscar com lágrimas nos olhos, com um coração pulsante, com intrepidez, com fervor, como se fosse o nosso último suspiro de vida. Se por um lado, irmãos, nós gozamos da alegria da salvação, por outro lado, nós vivemos de acordo a tal alegria, nós precisamos viver de acordo com essa tal alegria, senão é uma farsa, senão é uma falsa alegria. O fato de nós frequentarmos uma igreja, de frequentarmos uma escola dominical, que não é o caso nesses dias, mas se o caso é você ouvir dezenas de pregações e de pastores diferentes a semana inteira, isso não nos isenta, irmãos, de buscarmos incansavelmente a intimidade com Deus. É preciso lembrar que junto ao Senhor Jesus, o Salvador, há também um Jesus que é Senhor, um Jesus que é o líder, um Jesus que é o nosso dono, e a Ele nós servimos com todo o nosso vigor, com todo o nosso coração, e também que nós relacionamos com amor de Pai. Esse é um Deus que nos ama, um Deus que tem cuidado de nós. Um salvo, meu irmão, tem uma nova mentalidade. Então, aquele que é salvo se esforça para ser salvo, não para ser salvo, mas se esforça por ser salvo. Nós devemos lutar o nosso diariamente, esforçar todos os dias, como se aquele dia fosse o último, e o acesso da glória eterna estivesse mais próximo possível. E essa é uma verdade que faz com que nós tenhamos um relacionamento profundo com Deus. Essa é uma verdade que faz com que nós tenhamos uma profundidade no amor, na amizade com Deus. Essa santidade, irmãos, requer de nós um esforço. Mas uma segunda e última verdade que eu queria destacar para vocês nesse texto, que o texto nos ensina que uma vida de santidade, ela também não se vangloria da sua salvação. Os versículos 26 e 27 diz: então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Para uma vida de santidade, meu irmão, para uma vida de santidade, minha irmã, é necessário levar uma vida de responsabilidade e de compromisso com Deus. Jesus disse que quando aqueles homens baterem a porta com confiança de que está tudo tranquilo, de que está tudo certo, eu chego a hora que eu quiser, eu entro a hora que eu quiser, eles vão receber do Senhor a triste notícia que não são conhecidos dele. A ideia que o texto está nos passando aqui, quando Jesus diz: eu não sei de onde vós sois, o verbo traduzido por sei aqui está no perfeito. Então ele está dando a ideia de algo que começou no passado. Ou seja, Jesus já não conhecia aqueles homens no passado. Ele não conhece até hoje. Então isso não muda mais. Jesus não conhecia aquele povo. O Senhor ali não conhecia aquele povo antes, no passado. Não conhecia no presente. Isso não vai mudar mais. Então o texto deixa claro que, na verdade, deixando claro que a expiação foi totalmente realizada, de uma vez por todas, a expiação pelo pecado, o sangue vertido naquela cruz, de uma vez por todas, e ela não precisa ser novamente realizada. Só que, dessa forma que o Senhor trata os crentes soberbos, é dessa forma que o Senhor trata a gente orgulhosa. É dessa forma que o Senhor trata aqueles que usam de doutrinas para se esconderem e praticarem ociosidade espiritual.
É dessa forma que o Senhor trata os crentes orgulhosos, que acham que não é necessário fazer nada a mais depois de ter recebido a salvação. É só esperar a volta de Jesus, e olhe lá. O versículo 26 que nós lemos, fala que Jesus, na fala de Jesus, na verdade, ele apresenta 3 verbos: comer, beber e ensinar. Comer e beber representa a comunhão, relacionamento. E nesse tipo de relacionamento, nesse tipo de comunhão, Jesus era especialista. Jesus comia na casa de pecadores. Jesus comia na casa de publicanos. Jesus era especialista em comunhão. Jesus come na minha casa. Jesus se assenta na minha mesa. Que sou pecador, que sou terrível. Jesus é especialista numa comunhão santa. O texto também fala, o versículo fala do verbo ensinar. E esse ensinar aqui está representado para nós um tempo de qualidade. Nós precisamos ter um tempo de qualidade com o Senhor. Em outras palavras, Jesus está dizendo para nós que eles já tinham tido até um contato. Estou dizendo para aqueles homens, e principalmente para aquele homem que fez a pergunta, que tinha até um contato com ele, mas vivia uma religiosidade vazia em seus corações. Estavam totalmente distantes do Senhor. Para nos aprofundar no relacionamento, nós precisamos, irmãos, deixar a vanglória de lado, deixar o orgulho de lado. E como não se vangloriar, como não se orgulhar, nós precisamos ter um coração humilde na presença de Deus. Nós precisamos, entendendo a nossa total dependência de Deus, que nós somos dependentes desse Deus, que toda essa crise que nós estamos passando, todo esse momento difícil que nós estamos passando, nós dependemos de Deus. Nós precisamos nos agarrar a Ele, que pode nos tirar dessa situação. Ele tem palavra de vida eterna para nós, irmãos. Nós precisamos então, para não se vangloriar, entender que nós somos dependentes de Deus. E que se não houver uma ação de Deus por detrás das nossas escolhas, por detrás das nossas boas atitudes, por detrás das nossas boas obras, nós seríamos como um vale de ossos secos, como o profeta nos ensina. Nós seríamos sem vida, nós estaríamos mortos. Todas as boas obras provêm do Espírito do Senhor, em nós e por meio de nós. Mas toda má obra, toda coisa ruim que nós praticamos, vem do pecado que está em nosso coração. Vem do pecado, do nosso coração corrupto e corruptível. Está presente em um contexto cristão, ser membro de uma igreja, ser presbiteriano, ou sei lá de qual denominação que você está tendo acesso a esse vídeo faz parte, não significa que está tudo bem. Essa arrogância existe em nós, principalmente nos crentes. Existe uma arrogância nos nossos corações. E essa arrogância não nos dá o direito de acharmos que nós temos o poder da salvação em nossas mãos, nem achar que a graça é barata. Uma das grandes provas da salvação, que da salvação é a santidade, pois nós somos salvos para a santificação. O apóstolo Paulo escreve em Efésios, no capítulo 1, no verso 4, antes de criar o mundo, antes que Deus criasse todas essas coisas que nós estamos vendo aqui, Deus nos amou, Deus me amou, Deus te amou, e Deus o escolheu, Deus me escolheu para sermos santos e sem culpa diante dEle. Um certo teólogo disse uma certa vez que a conversão tira o cristão do mundo, mas somente a santificação, somente a santidade tira o mundo do cristão. O mesmo Deus que nos salvou lá atrás, é o mesmo Deus de hoje, que continua agindo na minha vida, que continua agindo na sua vida. Ele não muda. O mesmo Deus que tirou do tremedal de lamas, do poço de perdição, o mesmo Deus que te colocou os pés sobre a rocha, e que colocou nos seus lábios e nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor, é o Deus que vai nos tirar dessa situação que nós estamos vivendo hoje. É um Deus que pode
nos dá uma vida santa na sua presença. Ele é um Deus imutável, Ele é um Deus santo e perfeito, aquele que consumou todas as coisas. Diz que assim, todos nós devemos ser santos. Diz que todos nós devemos ser santos. Então do que adianta, irmãos, nós sermos seres espirituais, dominarmos de tudo na igreja, sabemos de Bíblia, sabemos de predestinação, outros de livre-arbítrio. O que isso adianta para nós? Se no dia a dia isso não é visível de uma forma prática na minha vida e na sua vida. Ainda assim, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos esforços também, nós somos agraciados por tamanho amor. A graça nos foi dada, não foi por qualquer valor, foi por um preço impagável, irretribuível. Não foi nos dada por desprezo e por má vontade, mas pelo contrário, foi nos dado com todo amor do mundo, uma entrega total, sem medir esforços. A graça nos mostra, irmãos, um amor incomparável, inconfundível, inviolável, um amor inesgotável de Jesus Cristo, que verteu o seu sangue naquela cruz, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Por isso, apesar de nós, apesar das nossas vidas, apesar dos nossos esforços, apesar das crises que nós podemos sofrer em determinados momentos da nossa caminhada, apesar dessa crise que nós estamos enfrentando do coronavírus, apesar da crise financeira que nós estamos vivendo, que talvez nós iremos viver e que nós vamos sair dessa, apesar de tudo isso, por mais santo que nós sejamos, a graça não tem mérito, porque sem a presença de Deus, nós dependemos de Jesus, nós dependemos de Deus. Apesar da nossa busca, Deus, Ele nos move graciosamente rumo ao nosso lar celestial em Cristo Jesus. Deus nos move em direção ao céu. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus, irmãos, por tamanho amor. Mesmo indignos da tamanha benevolência com Cristo, nós moraremos com Ele nos céus e reinaremos com Ele na morada eterna. Graças a Deus por Cristo Jesus. Uma vida, para nós encerrarmos, uma vida de santidade requer de nós esforço. Esforço para vivermos uma vida longe dos prazeres. Uma vida de santidade não pode ser uma vida banhada por orgulho e vanglória. Nós precisamos de uma mudança de atitude, uma mudança de posicionamento, uma mudança de estilo de vida. Então, para nós terminarmos esse momento, eu quero que você reveja o modo em qual você está vivendo a sua vida, o modo que você tem levado a sua vida espiritual. Comece a questionar o fato de você viver uma vida cristã ociosa, cômoda, banalizada. Repense alguns conceitos que vocês têm vivido. Eu tenho feito esse exercício, irmãos. Eu tenho encontrado na minha vida muita falha que eu preciso diariamente mudar, que eu preciso diariamente ser transformado. E é pela graça de Jesus. Lembramos que para vivermos um profundo relacionamento com Deus, é necessário uma vida de santidade. Para vivermos uma vida na presença de Deus, nós precisamos viver uma vida santa. Então eu quero convidar você a fazer mais uma oração. Quero orar por você, eu quero orar por mim, quero orar pela igreja de Jesus. Senhor, visita-nos com graça nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo difícil. E nesse tempo difícil, revela quem nós somos. A crise revela quem nós somos. A crise revela quem realmente nós somos. E às vezes, trancado dentro das nossas casas, trabalhando dentro das nossas casas, estudando dentro das nossas casas, isolado do mundo externo, como muitos têm vivido nesses dias, nós temos nos revelado quem realmente nós somos. E nós precisamos urgentemente converter o caminho
e voltar para um caminho de santidade ao Senhor. Voltar de um caminho de relacionamento a Deus. Senhor, nós precisamos de Ti. Age em nosso favor, transforma as nossas vidas. Nos guia no caminho eterno, Pai. Nós precisamos do Senhor. No nome santo de Jesus, eu coloco a minha vida na Tua presença. A vida da minha irmã, a vida do meu irmão, que participa desse culto online. Visita ele com graça, Jesus. Promove na vida dele uma vida de santidade. Que nós saiamos desses dias. Passamos esses dias de quarentena, de isolamento. E saiamos dele transformados e fortificados pelo amor de Jesus. No Teu nome santo eu oro a Ti nessa noite. Em tudo Te dou graças, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Dê um abraço na sua família. Nós, como igreja de Jesus, nós vamos continuar orando por vocês, mantendo o possível para evitarmos contaminação. Nós aqui como igreja, nós estamos, você vê as nossas gravações, nós sem máscaras, porque nós mantemos aqui dentro, durante o período de gravação, um certo distanciamento um do outro, para evitarmos o máximo de contato físico possível, e que você também possa preservar aí na sua casa, que você possa continuar firme e forte, crendo que nós vamos sair dessa. Amém? Deus nos abençoe. Estamos chegando ao final deste culto. Nós vamos falar com Deus mais uma vez e em seguida vamos receber a bênção. Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque tivemos a oportunidade de participar deste culto em louvor ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo recado que o Senhor trouxe aos nossos corações esta noite, através do Seu servo. Nós te pedimos e te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado a cada momento da nossa vida, em nome de Jesus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, agora e para todo sempre. E que o amor infinito de Deus, a graça eficaz de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, e as ternas consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém.